Lá em Romanos, irmão, no capítulo 8, no versículo 16. Paulo vem falando aqui, primeiramente, dando uma, né, o capítulo 8 de Romanos, irmão, é um grande capítulo. Você já estudou ele? Esse capítulo, ele é um dos capítulos áureos que o crente tem que estudar. Ele vem falando aqui de uma comunhão que existe do crente com Deus, a qual se dá pela presença do Espírito Santo na sua vida. No começo dele, ele já começa falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém. Nós temos passagens e mais passagens que realçam a certeza da salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. Você já creu em Cristo? Então, saiba que você é de Cristo para sempre. Mas você tem um selo, uma garantia que Deus lhe deu. Essa garantia é o Espírito Santo, que tem que morar em você. Porque não há nenhum sequer daqueles que creram em Cristo e que o Espírito Santo não veio morar nele. Ele se tornou a habitação do Espírito. O Espírito passa a ter uma comunhão com o seu Espírito. E no começo ele diz bem claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E essas pessoas que estão em Cristo, eles têm uma característica. Eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles não são mais dirigidos pela natureza do pecado. Eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não andam mais segundo a carne. Quer dizer, houve uma conversão. É aquilo que a Bíblia nos passa de muitas maneiras. Como, por exemplo, despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Está falando da mesma coisa. É deixar de andar nas concupiscências da carne, dos olhos, na soberba da vida, para fazer a vontade de Deus. É a mesma coisa. Deixou de andar na carne, passou a andar no Espírito. Essas pessoas que têm o Espírito Santo e que andam em novidade de vida, pertencem a Cristo. Muito mais do que isso, eles foram feitos filhos de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nada na nossa vida pode superar essa realidade. Nós somos filhos de Deus. Nada pode ser maior do que isso. Essa realidade imutável tem que prevalecer sobre todo e qualquer problema na nossa vida, sobre todas as situações. De tudo de mal que possa acontecer, há um bem muito maior que paira sobre nós. E nós somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo que habita em nós, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, a santíssima pessoa de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito essa realidade. É o que diz o versículo 16. O mesmo Espírito testifica, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Não é que vamos ser. Prestou atenção? Não é que existe uma possibilidade de que sejamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus já nos tem como filhos. A relação que existe agora, irmãos, entre nós e Deus
é uma relação de pai para filho e de filho para pai. Por isso que quando nós oramos, nós falamos Pai Nosso, ó nosso Deus, ó nosso Pai. Tá certo? Deus é o nosso Pai. O próprio Deus, Espírito Santo, dá esse testemunho em nós, em cada um de nós, de que nós somos mesmo de Deus, somos filhos dele. E essa verdade, irmãos, tem que impactar a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossa vida como um todo. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Isso tem que fazer diferença no nosso dia a dia, nas nossas respostas, como nós encaramos as dificuldades, como nós respondemos diante das atrocidades desse mundo, diante de tudo que, né, das conversações, a nossa postura tem que ser de um filho de Deus. E não de um filho do mundo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando estamos em conversações com pessoas ímpias, para que não passe desapercebido essa realidade. Quando nós estamos no nosso ambiente, né, em meio a pessoas mundanistas, as pessoas têm que perceber que nós não somos como eles, que nós não pensamos como eles, nós não reagimos como eles, nós não falamos como eles. Por quê? Porque nós somos de Deus. Porque como filho de Deus, eu honro meu pai. Eu obedeço a meu pai. A minha casa é a casa do meu Deus. Irmão, o filho, ele está dentro da casa do pai, não é? Quando ele casa, ele sai, né? Bom, irmãos, onde está nosso pai? Está no céu, não está? Então nós somos de lá. Um dia nós vamos voltar para a casa do pai. Aquele que nos fez filhos dele. É importante, não é a mensagem de hoje, mas eu digo que nós não nascemos filhos de Deus, mas pela fé em Jesus Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Cremos em Cristo? Arrependido, nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que nos purifica de todo pecado, aquele que nos dá uma justiça plena, perfeita, eterna. Amém. Então, nesse momento, nós passamos da condição de criatura para a condição de filhos. Filhos de Deus, já não mais uma mera criatura, agora um filho. Em Cristo Jesus isso foi feito. Não por mim, não por obra de qualquer um de nós, não por nossa conduta, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, na qual nós cremos, que foi por nós, em nosso favor. Fomos feitos filhos de Deus. Todo aquele que crer nele, aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu a autoridade para todo o crente em Jesus Cristo, somente nele, então somente nele, de serem feitos filhos de Deus. Estes irmãos, todos eles, recebeu o dom do Espírito Santo para estar nele
E dentro daquilo que o Espírito Santo faz por nós, crentes em Jesus Cristo, ele testifica, ele dá testemunho, ele dá comprovação de que somos filhos de Deus. João, na sua carta escrevendo, ele disse assim: amados, agora somos filhos de Deus. Nota, João está escrevendo a crentes. Ele não está escrevendo ao mundo como um todo, ele está escrevendo a cristãos. O apóstolo João, na sua carta, a primeira, a segunda, a terceira, ele escreve a pessoas cristãs, que como ele, eram pessoas convertidas a Jesus Cristo. Ele diz amados, por isso que ele chama de amados. Amados por Deus. Amados pelos próprios irmãos, amados pelo amor de Deus. Somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Novamente a comprovação, não é que seremos. Isso é certeza de salvação. Porque um pai verdadeiro, legítimo, segundo deve ser, não lança fora nenhum dos seus filhos. Somos filhos de Deus. João apenas diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Como filhos de Deus, Deus vai fazer uma operação em nós. Ele vai fazer uma transformação em nós. Por isso que João fala que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele quem? Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. João está falando aqui do ápice, irmãos, dessa conquista divina feita por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos salvou por meio de Cristo. Nos salvou da condenação eterna, nos salvou da sua ira, nos salvou dos nossos pecados. Mas isso foi apenas o começo da salvação. O ápice da nossa salvação vai se dar na volta de Jesus Cristo, quando nós seremos feitos semelhantes a Ele. A Bíblia chama isso de a manifestação dos filhos de Deus. Quando seremos glorificados no corpo. Esse corpo não está salvo, viu? Nós fomos salvos espiritualmente, mas esse corpo Deus não salvou ele e nem vai salvar. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Saiba que esse corpo você só vai ter ele aqui na terra. Depois nunca mais você vai tê-lo. Porque o corpo que Deus vai nos dar na primeira ressurreição é um corpo espiritual. Já não é mais feito do pó. Já não é mais feito do barro. É semelhante ao de Cristo. Esse tabernáculo aqui, irmãos, ele só vai ser usado e só vai ser visto aqui na terra, enquanto nós estivermos com vida. A partir do momento que ele for para a sepultura, acabou para ele. Por isso é importante que a gente use dele com sabedoria para glorificar a Cristo. Ele existe como um templo do Espírito Santo que quer operar para a glória de Jesus Cristo por meio dele. Esse corpo, irmão, pertence a Deus, tá? No sentido de que Deus tem direitos, porque comprou-nos pelo sangue de Cristo, direito de usar ele para a glória de Deus, para a sua própria glória. Mas naquele grande dia, Deus vai nos revestir. E, portanto, aí vai ser sim a manifestação dos filhos de Deus. Seremos manifestados, né? Aí sim vai manifestar aquilo que havemos de ser eternamente, imutavelmente. Não é que depois de um tempo vai mudar de novo, tudo de novo. Irmãos, entenda. No final dessa vida e desse mundo, acabou história.
Não vai ter mais história, ok? O que é história? Ih, agora lascou, hein? O povo não anda indo para a escola não, hein? Não vai ter mais história. Porque não vai ter mais passado. Não vai ser a história do novo corpo. Porque o novo corpo vai ser para todo sempre. Assim como não vai ter o dia de amanhã, porque vai ser um hoje para todo sempre. Não vai ter mais história. Quando somos filhos de Deus, irmãos, feitos filhos de Deus, além do Espírito Santo testificar com o nosso espírito de que nós somos realmente filhos de Deus, há ainda outras evidências que ele dá pelo seu poder, pela sua operação em nós, e que mostra realmente que nós somos filhos de Deus. Uma pessoa nascida do Espírito, regenerada, crente em Jesus Cristo, ele passa a ter prazer em Deus. Ele quer saber de Deus. Ele quer estar com Deus. Aquela passagem de Davi, né, quando ele estava fugindo de Absalão, se eu não me engano, ou de Saul, não lembro. Mas ele estava fugitivo, de um desses dois, né? Eu creio que talvez seja até de Absalão, mas não tenho certeza. Isso não é o de menos. Mas ele ansiava por estar indo junto com o povo para se apresentar diante de Deus no templo, no lugar de adoração, para adorar ao seu Deus. E a alma dele se angustiava porque ele não podia fazer isso. Essa é uma realidade, irmãos, de quem tem o Espírito de Cristo. Ele ama a Deus. Ele quer estar onde Deus está. Ele quer estar onde Deus está. E em contrapartida, numa negativa, ele não quer estar onde Deus não está. Ele quer estar com o povo de Deus muito mais do que ele quer estar com as pessoas lá do mundo. Ele quer estar com a pessoa do mundo para dar testemunho, para mostrar a luz de Cristo nele, na esperança de que aquelas pessoas venham também a fazer parte dos regenerados do Senhor, dos salvos por Cristo. Mas o prazer, irmão, do crente, vamos falar a verdade, não é estar com o povo de Deus? Eu falo por mim, irmãos, eu tenho um prazer imenso toda vez que eu venho para cá. Eu gosto de estar com o povo de Deus. Eu quero estar com vocês, assim como os outros irmãos em Cristo. É uma alegria para a gente quando a gente chega no meio dos irmãos. Ora, isso é porque o Espírito está em nós. E nos dá esse gozo, que é o gozo dos eleitos, que é o gozo dos salvos, dos transformados, daqueles que já não têm mais a mente mundanista, mas têm a mente de Cristo. Tem prazer em Deus, tem prazer em tudo que é relacionado a Deus. Tem prazer na santificação. Tem prazer em participar dos cultos. Em fazer a vontade de Deus. Quanto mais, irmãos, vazão, quanto mais nós nos mortificar a carne do pecado, e mais deixar fluir o Espírito de Cristo, mais isso vai ser verídico na minha, na sua vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo fluir. Ele tem que operar livremente. Nós temos
a obrigação, eu diria, de lhe dar alegria e não entristecê-lo. O Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E uma das provas, inclusive, que ele é uma pessoa, é que ele se entristece. E tristeza é de pessoas, de seres espirituais. Daremos prazer a ele, aprovando aquilo que Deus aprova. Por isso que Paulo fala, né? Quanto mais, irmãos, acho que é os Filipenses, se eu não estou enganado, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, enfim, tudo aquilo que Deus aprova. Pense nessas coisas, irmãos, e pratiquem elas. Vamos praticar aquilo que Deus aprova. Vamos viver a vontade de nosso Deus. Viver na direção do Espírito, dando-lhe muitas alegrias, porque damos ouvidos à sua voz dentro de nós, falando conosco com o nosso espírito, nos direcionando, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia fala daqueles homens, como Paulo, Pedro, enfim, os discípulos, como muitos deles, né? Estevão, homens cheios do Espírito Santo. Você já fez um estudo para saber o que significa isso? Já olhou na sua Bíblia, mas o que é que esses homens tinham que os outros não tinham? Como era o viver deles? Porque eles foram intitulados de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma outra coisa, irmãos, que comprova que somos filhos de Deus, além do testemunho do Espírito, além do nosso prazer naquilo que é o prazer de Deus, nosso prazer vinculado ao prazer de Deus. Porque é isso que o Espírito vai nos mover. O Espírito Santo vai nos mover para a vontade de Deus, não para a vontade da carne, nem para a vontade do diabo, e muito menos a vontade do mundo. Ele vai nos mover para Deus. O propósito do Espírito Santo é mover-nos na direção de Jesus Cristo, de maneira que Cristo seja adorado, seja exaltado, seja honrado, seja glorificado, seja louvado por meio de nós, por meio da sua igreja. Além disso, há uma passagem que fala de uma outra característica que acontece com aquele que marca, né, aqueles que são filhos de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, capítulo 4 até 8, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. O escritor falando para os servos de Deus, para nós. Nós não resistimos ainda até o sangue, quer dizer, não chegando, ninguém aqui derramou sangue ainda por conta do seu cristianismo, da sua relação com Cristo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por eles fore repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. É uma passagem forte, né, irmãos?
Mas ela fala de uma outra evidência que comprova que uma pessoa verdadeiramente é um filho de Deus. Ele é corrigido por Deus quando ele erra. E a passagem é muito contundente, porque ela diz que não há nenhum sequer filho que não seja disciplinado por Deus. Todos são feitos participantes. E ele vai mais longe ainda, porque ele diz que se eu não sou disciplinado em meio à minha conduta errada, eu não sou filho. Irmãos, Deus não tem uma relação direta, pessoal, íntima com o ímpio. Eu vou dizer uma coisa. Está aqui o ímpio e está aqui o cristão. Os dois começam a entrar em atrito. O cristão não pode entrar em atrito com ninguém, correto? Não pode ter contenda. Não pode entrar em desavença. E se ele for advertido e ele não der ouvidos, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser tirado e o ímpio continua. Porque Deus não tem uma relação com o ímpio. Ele não vai corrigir aquele que não é filho. Ele corrige os seus filhos. A gente tem exemplos bíblicos disso. De pessoas que morreram, inclusive, porque foram desobedientes a Deus. Deus falou, não faça isso, e eles teimosamente foi, e logo a correção de Deus apareceu. Então, irmãos, se você pecar e for corrigido por Deus, o importante, na verdade, é que toda vez que nós pecarmos, fazer como João nos orientou. E qual é a orientação do apóstolo João? Confessarmos os nossos pecados, não é? E deixar. E alcançaremos misericórdia. Aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Isso não foi João que escreveu, mas está na Bíblia. Mas João diz que nós devemos confessar nossos pecados a Deus. E Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas se você se ficar rebelde, meu irmão, e você é realmente um filho de Deus, saiba de uma coisa. A vara da disciplina vai entrar em ação. Não importa o que vai acontecer, o quanto você vai perder. O que importa para Deus é que você seja disciplinado e aprenda. Tinha uma história lá em Sudbury, uma história verídica, né? Onde tinha um irmão lá, conhecido meu. O pastor chegou a conhecer o irmão Antônio, o marido da irmã Maria. Tinha um senhor lá que não era convertido, pelo contrário, era um homem depravado. E esse homem meio que insinuou para cima da esposa do nosso irmão Antônio. O irmão Antônio era um homem nordestino, né? Não estou discriminando o nordestino, mas o nordestino tem sangue quente, né? E esse irmão falou assim, tipo, olha, falou para esse homem, um de nós vai ter que desaparecer. Porque isso aí não pode ficar assim, não. E sabe quem desapareceu? O irmão Antônio. O pastor Stives falou com muita convicção que ele não tem dúvida de que Deus recolheu o irmão. Porque ele não queria se demover da vingança. Porque o homem insinuou para cima da irmã Maria. Um homem depravado, um homem mundanista, um homem pervertido, ímpio. Deus não tem nada com ele. Vai julgá-lo no último dia, no dia da condenação. Mas naquele momento, todo o interesse de Deus, todo o envolvimento de Deus era com seu filho.
e não como filho do diabo. Ele corrigiu o seu filho. O filho do diabo continuou por um tempo. Depois já morreu, ele já morreu também, esse homem. Estou contando uma história que aconteceu, como ilustração. Mas voltando lá, irmãos, em Romanos, no capítulo 8, ele diz lá no versículo 16, né? Que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Bom, aí vem uma parte gloriosa, irmãos, a qual nós temos que atentar, e isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que passar por nossa mente todos os dias, essa realidade aqui, ó. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmãos, essa é a nossa realidade. Que nós não tenhamos nada nesse mundo e nessa vida. Eu sou um filho de Deus? Amém? Sou mesmo. Testifica o Espírito de que eu sou. Minha vida é uma prova da operação eficaz do Espírito Santo na minha vida. Eu amo meu Deus, eu amo o povo de Deus, eu amo Jesus Cristo, eu aborreço o pecado, eu amo a justiça, eu amo o que é puro, o que é bom, o que é de boa fama. Eu sou de Deus. Então você é um herdeiro de Deus. Que você não tenha nada nessa vida ainda. Você tem tudo, irmão. Você é um herdeiro de Deus. E co-herdeiro de Cristo. Nós lemos aqui. É o que o apóstolo diz. Se somos filhos de Deus, a consequência disso é que nós vamos herdar o que é de Deus. Afinal de contas, ele é o nosso pai. Meu pai, quando ele teve 2 sítios lá no interior, ele em sociedade com meu tio, né? E mais algumas casas, enfim. E logo que ele estava para morrer, o que ele fez? Ele repartiu a herança entre os filhos. Por quê? Porque era do meu pai. Era do nosso pai. E o pai deixar para os filhos. Quem é que recebe a herança dos nossos pais? Do pai, é o filho. Nós somos herdeiros de nosso Deus, o Senhor do céu e da terra. Aquele que possui tudo e todos é o nosso Pai. E juntamente com Cristo, nós vamos herdar. Jesus é colocado, irmãos, como nosso irmão na palavra de Deus. Todos temos o mesmo Pai. Mas o versículo tem a segunda parte dele. E se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre se preocupa em que as pessoas tivessem a certeza de que realmente eles eram de Cristo. Por isso que em outra passagem ele diz, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nesse mesmo capítulo 8 ele fala, se é que o Espírito de Cristo habita em vós, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele também não é dele. Quer dizer, não é crente coisa nenhuma, não é de Deus coisa nenhuma, não é herdeiro de Deus coisa nenhuma. Porque a prova de que nós somos de Cristo é a presença do Espírito de Cristo em nós. Mas se nós somos de Cristo, se é certo isso, nós somos verdadeiramente herdeiros. E se nós somos de Cristo, nós não teremos nenhum problema de padecer o que Cristo padeceu. Não porque temos prazer no sofrimento, mas porque é inevitável. A Bíblia coloca, irmãos,
o crente nesse mundo como ovelhas para o matadouro. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, criados para morrer. O mundo é do maligno. O que impera nesse mundo? Nós vemos aí na televisão, nos meios, nas conversas e tudo. É o pecado, irmão. É a mentira, é os negócios ilícitos, é a prostituição, é o adultério, é a fornicação, é o ódio, é tudo. É o pecado. O príncipe desse mundo é o diabo, não é? Como não vamos ter problema vivendo no território do inimigo? Nós vivemos no território do inimigo, mas não nos sujeitamos a ele. E aí que está o problema. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vós não sois do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo ouviria vocês. Mas como vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Irmãos, essa é uma verdade absoluta que não só se aplicava àqueles discípulos, se aplica a todo e qualquer discípulo de Jesus Cristo. De todos os tempos. Às vezes a gente tem uma impressão de que aquilo que Jesus falou para os 12. Eles. Valeu para eles, mas não vale para todo mundo. Paulo, eu acho que ele resolve essa questão toda quando na sua carta a Timóteo, ele fala das perseguições, do sofrimento por conta de Cristo, a qual ele teve abundantemente. Mas ele fala uma coisa para Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, qualquer pessoa que quer viver piamente em Cristo, padecerá. A questão é o quanto piedosamente nós estamos vivendo. E isso responde à questão toda. Aquele que é filho de Deus, herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, ele padece. Mas no final, ele é glorificado juntamente com Cristo. Lá em Hebreus diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança de que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 35 e 37. Irmãos, o escritor de Hebreus está falando aqui para um grupo de crentes que estava padecendo perseguição, literalmente, perseguição real, palpável, vamos dizer assim. Ele estava padecendo na carne. Mas o escritor diz assim para eles: olha, não rejeites, por favor, não lance para trás de que lá na frente vocês têm um galardão avultado esperando vocês. Não desanime. Isso aqui é uma passagem de ânimo. É para manter o ânimo espiritual, para manter a pegada. Saiba que vocês têm um avultado galardão esperando vocês. E não vai demorar. Creia. Creia, irmão. A palavra de Deus é quem está dizendo: não rejeiteis essa verdade. Não lance ela para trás porque você está enfrentando problemas. Se é que o problema é por conta do seu cristianismo. Nós não devemos padecer como homicida, não é o que diz a palavra de Deus? Como um malfeitor, como alguém que pratica o mal. Aí nós estamos trazendo uma consequência inevitável de pecado na nossa vida. Isso não pode acontecer. Mas o cristão que anda nos passos de Jesus Cristo, irmão, ele está sujeito
ao padecimento. Assim como Cristo andou fazendo a vontade de Deus e padeceu. Assim também foram os apóstolos, assim também foram muitos dos irmãos na história da igreja, a qual deve ser lida, viu? Tem gente que escreveu com muita sinceridade, foi procurar documentos, procurar na história, né, para fazer algo legítimo, verossímil. Foi procurar e escreveu. E nós temos na história o quanto nossos irmãos do passado, né, sofreram. Mas foram mais do que vencedores. Eles não negligenciaram de que eles tinham um avultado galardão. Que mais importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens? É muito mais lucro. É muito mais sabedoria. Alcançar a promessa. Chegar até ela. Poder ter direito a ela. Lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. E no Apocalipse 22, versículo 5, diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Olha a promessa que nos espera, irmãos. Logo de cara, quando Cristo aparecer nas nuvens, nós receberemos um tabernáculo novo, imortal, incorruptível, um corpo semelhante ao de Cristo. Nosso espírito não terá mais um corpo vulnerável e sujeito ao pecado, mas um corpo incorruptível, um corpo perfeito, espiritual. Mas não para por aí. Logo de cara, já neste corpo, nós vamos reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos. Cremos nisso. Como sacerdotes de Jesus Cristo. O pastor está ensinando sobre no estudo de Hebreus sobre a função do sacerdote. A Bíblia diz que nós todos seremos sacerdotes de Jesus. E vamos reinar com ele 1000 anos. Mas só que prestou atenção na segunda passagem de Apocalipse que eu li? No capítulo 22, 5. Já na nova terra. Já depois que essa história, perdão, irmão, passou, a terra já não existe mais, o mar, as primeiras coisas todas já ficaram para trás. Deus fez tudo novo. E diz o quê? Que nós reinaremos para todos sempre. Então, como um amado pastor costumava dizer, o pastor Steve, 1000 anos é só para começar. 1000 anos só para começar. E depois para todos sempre. Você já pensou nisso, meu irmão? O que é essa vida, irmãos, perto do todo sempre? O que é essa vida? O que é uma casa neste mundo, se nós vamos reinar sobre o mundo inteiro por 1000 anos? Esse mesmo mundo, a qual nós batalhamos por ele, muitas vezes,
Nós vamos reinar nele 1000 anos. Não é uma conquista que vai durar 20, 40, 50, 60, 70 anos no máximo e logo depois a gente deixa tudo para trás. Vai ser 1000 anos. Eu acredito no número literal aqui. E depois para todo sempre. Todo sempre. Mas nunca vai terminar essa glória? Não! Todo sempre. Por isso que Paulo escreveu no versículo 18, do nosso texto, porque para mim tenho por certo, Romanos capítulo 8, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É como se Paulo pegasse a sua aflição, irmão, nossa aflição chega perto de Paulo? Acho que não. Pelo menos até o presente momento, eu creio que não. Paulo pegou toda a sua aflição e jogou na balança. E ele, vislumbrando toda a glória que o esperava, jogou do outro lado. E ele falou, vixe, não tem nem como comparar. Não tem como comparar. É muito mais. É muito mais. Se Paulo voltasse, irmão, Deus lhe permitisse voltar, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele não só quereria fazer tudo o que ele fez, mas ainda muito mais. Bom, uma das coisas que ele não ia querer mais era ter sido um perseguidor da igreja. Tempo perdido. O tempo de perseguição do apóstolo, quando ele não era apóstolo ainda, mas era Saulo, foi o tempo perdido. Mas, irmãos, assim como aquele homem, nós temos que não ficar pensando no tempo perdido, mas aproveitar intensamente o tempo que nos resta, e foi o que ele fez. Sabe, irmão, porque vai chegando uma hora, nós estávamos até conversando aqui à tarde, com o pastor aqui, Chega uma hora que eu vou te contar, Sentou na cadeira, tá dormindo. E fazer o quê? O vigor tá indo embora. Aquela disposição de 18, 19 anos, 20, 22, 27, 30. Foi-se, filho. Por isso que eu digo a você, meu irmão jovem, eu vou ficar muito feliz e vou falar, você é um sábio. Se você realmente se empregar essa parte vital da sua vida, consagrar ao Senhor. Você é um bem-aventurado. E naquele dia, isso vai ficar mais claro do que o dia de verão com o sol no meio do céu. Quando Cristo vai chegar para você e falar, vem meu servo fiel. Sobre o pouco você foste fiel, mas sobre muito eu vou te colocar. Muito. Jesus não falou bastante, ele falou muito. Os grandes de Deus, irmãos, morreram todos na expectativa da grande recompensa. Essa glória futura que nos espera. Lá o livro de Hebreus mesmo, no capítulo 11, fala daqueles homens que perderam a vida, muitos perderam propriedades, a mulher... aconteceu muitas coisas, tanto boa quanto ruim, mas todos movidos pela fé. Todos eles movidos com um propósito, chegar lá. Alcançar as promessas. Morreram na fé, crendo
que valia a pena o que eles estavam fazendo. Valia a pena viver como eles estavam vivendo. Porque a promessa era certa. Eles creram. Eles creram na promessa. Paulo dá esse brado no final da sua vida, né? Eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Mas olha o que ele fala. Presta atenção no que ele falou. Coroa da justiça. Não está falando, Paulo, de salvação ali, não. Ele está falando de recompensa. É uma coroa conforme que vai ser dado com justiça, conforme o seu viver, conforme aquilo que você fez por Cristo e para Cristo. E ele termina ratificando a qual o Senhor justo juiz me dará. Esse juiz não é corrupto. Esse juiz não pode ser comprado. Esse juiz não vai ter o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele não vai dar mais do que nós merecemos. E nem menos. Porque ele é justo. No versículo 24 do nosso texto, irmãos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com perseverança. Nós somos salvos, irmãos, nessa esperança. Em esperança. Veja bem, irmãos, nós não fomos salvos para esta vida. Nós somos salvos para aquilo que está por vir. É por isso que ele diz que em esperança nós fomos salvos. Não esperança nessa vida. Aqui, como nós dissemos, Jesus disse, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. No mundo tereis aflições. Nós devemos estar contentes com o mínimo. Porque toda a nossa esperança, irmão, toda a nossa expectativa tem que estar lá na frente. Nós fomos salvos em esperança. Nós não estamos vendo. Ninguém está vendo o reino de Deus futuro aqui. Mas nós cremos. Não cremos? Se nós cremos, então estamos esperando. Porque ninguém vai esperar o que não crê. Talvez alguns não esperam porque não crê. E se ele não crê, ele não vai esperar. Ele vai esperar o que ele não crê, o que ele não confia. Ele não crê. Mas quem crê, espera. E para terminar, irmão, versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler o 30 também. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esse versículo 30, irmão, ele é maravilhoso, não é? Porque Deus já coloca ele, por meio de Paulo, né, como algo consumado, mas não aconteceu. Alguém aqui já foi glorificado? Não. Eu estou vendo todo mundo no seu corpo mortal. Mas para Deus você já está glorificado. Justificado nós já estamos, isso é fato. Nós já fomos chamados ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo pelo poder do Evangelho e do Espírito. Também já aconteceu. Né?
Mas nós ainda não fomos glorificados. Mas veja que Deus coloca tudo no tempo passado como algo consumado. É para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, irmãos, de que Deus vai cumprir com aquilo que ele diz. A palavra de Deus não volta vazia, creia você ou não, ela se fará. Todo o propósito de Deus, meu irmão, para mim e para você, vai se consumar fielmente. Nós não sabemos, mas eles são imutáveis, porque nosso Deus é imutável. A palavra de Deus é tal qual ele, tal qual a sua pessoa. Assim como o ser de Deus é imutável, também a sua palavra o é. Ela não pode mudar. Ela não pode ser desfeita. Ela não pode ser acrescentada e nem tirada. Nada pode ser feito em relação à palavra de Deus. É do jeito que está e assim será e ponto. Queira eu aceitar ou não, ela não vai mudar. Mas Paulo dá um ânimo muito grande para aqueles irmãos, quando ele diz, e sabemos. E aí está o ponto, irmão, que eu já me questionei, né? E sabemos. Ó Senhor, o quanto eu sei disso. Meu Deus, me faça eu saber mais. Porque talvez esteja me faltando sabedoria. Para que eu possa crer de todo o coração que todas as coisas que acontecem estão contribuindo para o meu bem. Assim como para o seu. Isso me faz eu louvar a Deus e não questioná-lo. Porque se está sendo para o meu bem, eu devo agradecer e não questionar. Eu devo dar louvores. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Nós fomos chamados, irmãos. Quando você se arrependeu e creu em Jesus Cristo, era Deus te chamando. Deus te chamando para ser dele. Para que essas promessas fossem suas. Para que isso fazer de você um herdeiro de Jesus Cristo, um herdeiro dele. Para que ele pudesse realizar em você tudo aquilo que ele vai realizar em todos os seus escolhidos. E nós estamos já no último ponto. Nós já fomos chamados, nós já somos perdoados, nós já somos justificados, nós já estamos sendo santificados, mas estamos aguardando ser glorificados. E que isso impactue a minha e a sua vida, a vida dessa igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.